Boa tarde, galera. Vamos iniciar uma nova playlist hoje, a playlist do segundo ano. Vamos seguir a ementa do IFRN, onde eu sou professor, né, do curso integrado. E a ementa do segundo ano prevê matrizes determinantes, sistemas lineares, depois trigonometria completa, depois número complexo, e PA, PG e matemática financeira. Então, essa vai ser esses serão os assuntos que eu trabalhei nessa playlist. Vamos começar na aula de hoje com matrizes, uma introdução ao conceito de matrizes, ok? Então, vamos compartilhar com vocês a nossa tela. Bem, tá aqui. Vamos iniciar a nossa playlist do segundo ano. Então, pronto. Agora sim. Aqui não estão listados ainda todos os assuntos, né? Da playlist do segundo ano. Inclusive, eu nem abri essa playlist ainda, vou abrir. Assim que abrir, eu vou colocar aqui qual é o link dela. Então, mas a aula que eu vou fazer agora é essa aula 1, né? Vou apresentar a playlist que eu acabei de fazer e vamos falar os conceitos elementares de matriz. Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta, o que é uma matriz? Matriz é uma palavra só. Matriz é uma tabela. É uma tabela. Então, todo mundo vê tabelas no dia a dia, em jornal, em revista, em livros, né, para entender. Então, por exemplo, aqui tem uma tabela onde mostra o saldo de gols do Flamengo e do Palmeiras. Palmeiras está escrito errado. Palmeiras. E em 4 torneios diferentes, né? No Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores e no estadual. E esses números aí de vermelho significam o saldo de gols. Então, o Flamengo tem 2 gols de saldo no Brasileirão e o Palmeiras -1. Já na Copa do Brasil, o Flamengo tem saldo 17 e o Palmeiras 5. Esses dados são fictícios, tá, pessoal? Na Libertadores, o Flamengo tem saldo 0 e o Palmeiras 5. E no estadual, cada um do seu estado, né? O Rio, o Flamengo e São Paulo, o Palmeiras. O Flamengo tem 3 e o Palmeiras 6. Então, quer dizer que, em vez de usar essa simbologia agora, eu vou passar a usar essa simbologia. Que eu posso usar parênteses ou colchetes para representar uma matriz. Os números têm que ficar colocados, têm que ser colocados em linha reta, em linhas e colunas. O horizontal, então, para mim vai ser linha e o vertical para mim vai ser coluna. E a gente usa uma letra maiúscula em geral para dar o nome da matriz. Então, essa tabela aqui, ela pode virar essa matriz A, né? Onde a primeira linha é formada pelos elementos 2, 17, 0 e 3. E a segunda linha é formada pelos números -1, 5, 5 e 6. Pronto, então essa é a ideia central aí, quer dizer, matriz é uma tabela. E a partir de agora, a gente vai ficar sempre usando essa forma de representar, que ela é muito mais rápida do que essa daqui. Então, por motivos então, de simplicidade de notação, a gente vai usar essa daqui, sempre colocando linhas e colunas. Então, essa matriz ela tem 2 linhas e ela tem 4 colunas. Ok, pessoal? Outra informação interessante que a gente pode citar é que o número da linha, em geral, é representado pela letra I.
enquanto o da coluna, em geral, é representado pela letra J. Então, um elemento genérico, atenção, um elemento genérico dessa matriz vai ser representado por uma letra minúscula com os índices I e J. Então, se aqui eu chamei de matriz A, um elemento genérico, atenção, o elemento genérico dessa matriz, elemento qualquer, genérico quer dizer qualquer, um elemento qualquer dessa matriz, ele vai ser simbolizado por um A, já que a matriz aqui foi A, só que tem que ser minúsculo, o I e o J. Então, nessa matriz aqui, está mostrada que o I vale 2, é uma matriz. Então, A, 2 por 4. Então, quer dizer que ela tem duas linhas e ela tem 4 colunas. Pronto, então essa seria essa ideia, né, de você visualizar esse elemento. Então, agora, olha aqui, essa mesma matriz aqui, esse elemento 2 aqui, ó, deixa eu botar de outra cor, esse elemento 2, ele é da primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou chamá-lo de A11. O primeiro 1 se refere à linha, ao I, e o segundo 1 se refere à coluna, ao J. Então, veja que esse elemento aqui, ó, 2, ele é o A11. Já o 17 é o A12, primeira linha, segunda coluna. Já o 0 é o A13, primeira linha, terceira coluna. E, finalmente, o 3 é o A14. Quer dizer, o elemento A14 da primeira linha, quarta coluna. Bem, agora começando a segunda linha. O A21, que vale menos 1. O A22, segunda linha, segunda coluna, ele vale 5. O A23, segunda linha, terceira coluna, ele vale 5 também, igual ao A22. E, finalmente, o A24, que... Então, pessoal, olha, quando eu usar a letra maiúscula, eu estou falando da matriz. Quando eu falar letra minúscula, eu estou falando do elemento. Tá claro essa informação, pessoal? Então, a matriz com letra maiúscula, o elemento genérico, um elemento da matriz com letra minúscula. Pronto, então, está mostrado. E aí, esse conceito que indica o número de linhas e o número de colunas, ele vai ser chamado de ordem de uma matriz. Então, essa matriz A aí, que está desenhada, que foi a que eu botei anteriormente, ela é uma matriz 2 por 4. Essa matriz B agora, ó. 3, 5, 7, 2, 0, menos 6. Qual seria a ordem dessa matriz, pessoal? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem dela é 3 por 2. Olha a matriz C agora. 3, 4, 0, 0, raiz de 5, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, 1 terço e 7. Percebam que os elementos das matrizes são números, e os números podem ser números reais. Qualquer número real eu posso botar como elementos. Na ordem, não. A ordem só admite números naturais. Então, qual é a ordem dessa matriz C, pessoal? Ela tem 3 linhas. É isso, pessoal? 3 linhas. E o quê? 4 colunas. Então, aqui as 4 colunas dessa matriz. Pronto. Matriz T, ó. 5, 6 e 1. Qual é a ordem dela? Ela é uma matriz de uma linha e 3 colunas. Uma matriz 1 por 3. O conceito de ordem, então, é fundamental. E outra coisa interessante é que o número de elementos da matriz, que uma matriz possui, é dado pela multiplicação dos elementos que formam, dos números que formam a ordem. Então, se eu faço 2 vezes 4, vai dar 8. E, de fato, a matriz A tem 8 elementos. Se eu agora multiplico 3 vezes 2, vai dar 6. De fato, a matriz B tem 6 elementos. Se eu multiplico 3 vezes 4, 12. A matriz C tem 12 elementos. É isso, pessoal? 8, 9, 10, 11, 12. E, finalmente, a matriz T
possui 3 elementos, né? Pronto, está falado o conceito de ordem. Agora vamos falar de uma coisa bem importante. A lei de geração de uma matriz. É uma lei, é uma fórmula que gera a matriz. Então, definição aqui, qual é? É uma função que associa a cada par ordenado formado exclusivamente por números naturais, maiores ou iguais que um número real. A sua forma mais comum de representação é dada através de uma equação com variáveis I e J, eu já falei o que é I e o que é J para vocês, representando a linha e a coluna de cada elemento. Veja dois exemplos. Então, tem uma matriz T, pessoal, olha aqui, uma matriz T, que ela é 2 por 3. Então, se ela é 2 por 3, ela vai ter o quê, pessoal? Me ajudem? Ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Todo mundo vendo, né? Esse elemento daqui, quem vai ser, pessoal? É o elemento da primeira linha e primeira coluna. Como é que eu represento ele genericamente? É o A1, 1. Enquanto esse aqui, segundo, é o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. E esse aqui é o A1, 3. E da segunda linha? O A2, 1. O A2, 2. O A2, 3. Escritos os elementos, todos os elementos que essa matriz T possui, então fica fácil agora olhar para essa lei de geração. O elemento genérico T e J, ele é dado por I ao quadrado mais J. Essa é a função, essa é a lei que foi dada. Podia ser qualquer outra, podia ser 3I mais 5, podia ser 4I mais 5J, podia ser 7. Qualquer função eu podia botar aqui. Eu criei a função I ao quadrado mais J. Então, o que eu tenho que fazer para achar o A1? Para fazer o A11, se a lei... Ah, não, né, pessoal? Foi mal. Eu cometi algum erro grave, que é, se é matriz T, eu não podia ter usado a letra A, né, pessoal? Qual é a letra correta de ser usada, pessoal? É a letra T, né? Então, foi mal. O T11, o T12 e o T13. O T21, o T22 e o T23. Então, se eu quero achar o T11, o que é que eu preciso fazer? Eu sei que T e J é dado por I ao quadrado mais J. Então, eu faço 1 ao quadrado, porque o I é 1, mais o J também vale 1. 1 ao quadrado mais 1 dá 2. Então, o primeiro elemento dessa matriz é 2. O número real que vai ser atribuído a esse elemento é o número 2. Ok, pessoal? Quem seria agora o T12, pessoal? É o cara da primeira linha, o I vale 1, mas agora é da segunda coluna. Agora o J não vale 1, o J vale 2. Quando dá essa conta, pessoal? 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 2 dá 3, né? Então, o T12, ele vale 3. E o T13, quanto vale? 1 ao quadrado, porque o I continua a valer 1, agora o J vale 3. Aí vai dar 1 mais 3, 4. Agora vamos para os elementos da segunda linha. O T21. Agora, pessoal, o I vale 2. Veja que nos 3 primeiros, como eu estava na primeira coluna, o I valeu 1. Agora, nesses 3 próximos, o I vai valer 2. Mas agora o J vale 1. 2 ao quadrado mais 1 dá 4, mais 1, 4 mais 1 dá 5. O T22 vai ser 2 ao quadrado mais 2, que vai dar 6. E o T23 vai ser 2 ao quadrado mais 3, que dá 7. Você começa a perceber que tem um padrão, né, nessa função, nessa lei, de tal forma que os elementos de uma mesma linha vão aumentando de 1 em 1, pessoal. Né? Esse é um padrão que essa fórmula gerou. Prosseguindo agora com o segundo exemplo. Então, esse foi o exemplo 1, né? Esse foi o exemplo 1. Vamos agora fazer o exemplo 2. O exemplo 2, ele tem uma função, mas que está representada por duas equações. A primeira equação é a equação 2i. Se o i for menor ou igual que j, e 4j mais 2, se o i for maior que j. Então, a primeira coisa é perceber que a matriz P,
Qual é a ordem dela, pessoal? Ela tem o quê? 4 linhas e 2 colunas. Então, nós temos aqui o P11 e o P12, ou seja, os elementos da primeira linha. Agora vem os da segunda linha. O P21 e o P22. Terceira linha, o P31 e o P32. E, finalmente, quarta linha, P41 e P42. A mesa deu uma travadinha, vamos ver se ela destrava. Destravar. Ficou. Probleminha técnico. Probleminha técnico, vamos ver se volta. Esperando o retorno. Aguardando o retorno. Pronto. O P voltou a encaixar, pessoal. Não está querendo escrever novamente. Tem que aguardar, não tem jeito. Pronto, acho que voltou agora. Deixa eu parar o compartilhamento da tela. Agora eu acho que eu volto a aparecer completo na tela. E vamos compartilhar de novo. Para ver se normaliza. E a mesa, ela fechou. Foi esse o problema então, pessoal, tá? A mesa está ocupando muita memória. Mas faz parte. Abrindo a mesa. Ela volta para a tela inicial. E vamos recuperar a tela onde estávamos. Já falei de ordem. Estávamos justamente aqui, né, pessoal? Pronto. Retornamos, finalmente. E agora, o P41 e o P42. Pessoal, desses 8 elementos da matriz P, onde é que I? O I é o primeiro número, né? E o J é o segundo. Onde é que I é maior que J? Ó, 2 é maior que 1, aqui. 3 é maior que 1. 4 é maior que 1. 4 é maior que 2 e 3 é maior que 2. Em todos esses elementos, o I é maior que J. Já nos restantes, já nesse aqui, nesse e nesse, o I, ele é menor ou igual que J. Então, para as que estão de vermelho, eu vou usar essa letra aqui. Para os que estão de azul, eu vou usar essa lei aqui. Então, vamos lá? Começando a preencher. Vou começar pelo P1. Ele está na região azul. Então, vai ser 2I. O I vale 2. O I vale 1, desculpa. Então, vai ficar 2 vezes 1. Ok? E esse P12, o I continua a valer 1. Então, como a lei é 2I, 2 vezes 1 de novo. Ou seja, acabei de achar os 2 primeiros elementos da matriz P, da primeira linha, 2 e 2. Agora, o último elemento que eu vou poder usar essa lei de cima azul é o P22, onde I
2 é igual a J, né? 2 é igual a 2. Então, eu vou continuar usando a lei 2i, só que agora, nesse elemento, deixa eu botar de azul, vai ficar melhor, tá? Para diferenciar de onde veio. Só que agora, nesse caso, o i já vale 2. Então, eu boto 2 vezes 2, que vai dar origem aqui ao 4. Agora, os demais 5 elementos, você sabe que é uma matriz 4 por 2, eu vou usar essa outra lei aqui, 4j mais 2. Então, para esse cara aqui, 4, o j dele é 1, 4 vezes 1 mais 2. 4 vezes 1 dá 4, mais 2 dá 6. E para os outros 4 a mesma coisa. Só que agora, quer dizer, para esse elemento, o j continua a valer 1, porque eu continuo na primeira coluna. Então, não vai mudar, assim como para o último também, ó. Porque todos estão na primeira coluna. Então, todos aqui vão valer 6. Já para esses dois últimos agora, eu já estou na segunda coluna. Então, o J vale 2. Então, a conta vai ser o 4J mais 2, só que o J agora vale 2. E a mesma coisa para o elemento A, pelo P42. 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10. Pronto, pessoal. E com isso criamos a matriz. Obviamente, essa dá um pouco mais de trabalho, né? Porque tem duas leis, então você tem que observar. Por isso que é sempre bom, recomendação, sempre escreva a matriz desse jeito antes, assim, listando elemento a elemento pela linha e pela coluna. E a partir daí substitua a lei dos elementos. Ok, pessoal? Então tá falado o que é lei de geração. Tem um conceito muito importante, né, em matriz, que é o conceito de diagonal principal, que são elementos da matriz onde, como diz aqui o conceito, ó, é o conjunto de elementos onde o número de sua linha coincide com o número de sua coluna, é denominado diagonal principal. Nessa matriz B aí, ó, o A11, o A22 e o A33 são os elementos da matriz, dos 9 elementos, já que é uma matriz 3 por 3, dos 9 elementos dessa matriz, são os elementos onde há uma coincidência entre a linha e a coluna. Percebam que nesses próximos que vem aqui, ó, o I é menor que o J, é o A12, é o A13, é o A23, e percebam que nesse outro bloco aqui, o I é maior que o J. 2,1, 3,1 e 3,2. Então, a diagonal principal são esses elementos aqui, que estão de vermelho, tá? Que já está riscado aqui. Faz alusão a um quadrado, né? Você imagina um quadrado, e a diagonal do quadrado é justamente essa linha daqui, fazendo alguma similaridade. Agora, vale a pena frisar que mesmo quando o número de linhas não coincide com o de colunas, que é o caso da matriz A aqui, ó, eu continuo a ter diagonal principal, ó. Na matriz A24, os elementos da diagonal principal são o A11 e o A22. Aqui eu botei A, pessoal, desculpa, é tudo B, né, pessoal? É meu erro de novo, aquele erro que eu cometi antes, eu voltei a cometer aqui. Tudo aqui é B, né? Tudo aqui é B, porque tem que seguir a letra que você denominou a matriz. Agora, os demais elementos aqui, ó, o A12, o A13 e o A14, e o A23 e o A24, todos eles aqui, o I é menor que o J. E nesse elemento só tem um elemento aqui, onde o I é maior que o J, tá? Mas ela continua a existir a diagonal principal, tá? Beleza. Falado que é a diagonal principal. A diagonal secundária seria outra diagonal, mas ela é menos importante, não vou dar muita atenção para ela. E vamos aqui para classificação de matriz. Agora é uma parte rápida, onde eu vou só citar propriedades de matriz, né? Uma matriz é chamada de quadrada, acho que é fácil reconhecer, quando o número de linhas coincide com o número de colunas. Aqui uma matriz quadrada, 4 por 4.
E aqui é uma matriz quadrada, 2 por 2. Né? Então, quando o número de linhas coincide com o número de colunas, a matriz como um todo é chamada matriz quadrada. Uma matriz chamada de nula, quando todos os elementos seus são nulos. O número real que se atribui a cada um deles é o zero. Tá? Tá aqui uma matriz nula 3 por 4. Tá aqui uma matriz nula 2 por 1. Próximo elemento da classificação. Vamos lá. Pronto. Aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Pronto. Beleza. Uma matriz chamada diagonal. Opa, foi mal. Estamos aqui. Voltamos. Uma matriz é chamada de diagonal quando todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Tá? Se isso acontecer, se todos os elementos fora da diagonal principal forem nulos, olha aqui também, ó, mesma coisa aqui, eu chamo matriz diagonal. Só faz sentido falar matriz diagonal se a matriz for quadrada, tá, pessoal? Não faz muito sentido falar em matriz diagonal se a matriz não for quadrada. E existe uma matriz diagonal muito especial, que a gente vai usar bastante, e ela vai ter uma propriedade muito importante lá na multiplicação de matrizes. Existe uma matriz diagonal que, além dela ser diagonal, ou seja, os elementos fora da diagonal principal serem nulos, os elementos da diagonal principal são unitários, todos eles. Se isso acontecer, é uma matriz identidade. Então, obviamente, ela também é uma matriz quadrada, já que ela é uma matriz diagonal. Eu falei que a diagonal tem que ser quadrada. Né? Uma I4, como é que seria uma I4 agora? Uma identidade 4 por 4. Então, você faz a diagonal principal, formada por 4 uns, e todo mundo fora da diagonal principal vale 0. Veja que ela tem 4 linhas e 4 colunas. É uma matriz 4 por 4. Pronto. Próximo conceito. Uma matriz é chamada de matriz linha. Acho que é muito fácil visualizar. Por quê, né? Ela, como mostra esse exemplo aqui, ela só pode ter uma linha. Não interessa quantas colunas ela tem, mas ela só pode ter uma linha, como diz o conceito. Então, toda matriz que possui apenas uma linha vai ser chamada matriz linha. Assim como toda matriz que possui apenas uma coluna vai ser chamada matriz coluna. Vou dar uma matriz P aqui, uma matriz linha. Ó, 4, raiz de 5 e 2. Pronto, é uma matriz linha 1 por 3. Vou dar uma matriz coluna agora. Uma matriz coluna X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma matriz de 6 linhas e uma coluna. O que interessa é que ela tem uma coluna só. Ok, pessoal? Bem, falar da matriz linha e matriz coluna, agora vamos falar da matriz transposta. Esse conceito de matriz transposta é bem importante, viu, pessoal? O que é uma matriz transposta? Aqui está muito claro esse exemplo já. Acho que olhar, por exemplo, é a melhor coisa. Se eu tenho uma matriz original, ela era 5 por 3. Ela tinha 5 linhas e 3 colunas. Essa daqui é seu V, então eu boto o V e boto um T, abreviando a palavra transposta, tá? Então, V transposta, ou seja, a transposta da matriz V, é uma matriz formada agora por 3 linhas e 5 colunas. Ou seja, a primeira linha, 1 menos 2, 17, vira a primeira coluna. A segunda linha, 5 menos 2, 6, vira a segunda coluna. A terceira linha, 3, 3, 7, vira a terceira coluna. A quarta linha, 3, 4, 8, vira a quarta coluna. E, finalmente, a quinta linha vira a quinta coluna. E isso acontece com as linhas virando colunas, mas também acontece com as colunas virando linhas. Ou seja, a primeira coluna 1, 5, 3, 3, 2 vira a primeira linha 1, 5, 3, 3, 2.
Ou seja, se você trocar as linhas e as colunas, trocar as linhas por quem? Pelas colunas e vice-versa, nós teremos a matriz transposta. Então, se for pedir, faça a transposição de uma matriz. Então, isso, na verdade, é uma operação. O que é transpor uma matriz é inverter a ordem dela, né? Quem é o número de linhas, que era 5, vira o número de colunas, aqui. E quem era o número de colunas, que era 3, vira o número de linhas. Pronto. O que é uma matriz simétrica? Matriz simétrica é uma matriz bem interessante, ó. Olha aqui a diagonal principal dessa matriz, é uma matriz 5 por 5, ó. Tá aqui os elementos da diagonal principal, uma matriz quadrada, bem bonitinha. E note que os elementos simétricos, olha aqui, 2 e 2. Olha aqui, 3 e 3. Olha aqui, 5 e 5. Olha aqui, 8 e 8. A diagonal principal funciona como uma espécie de espelho. Então, se você transpõe, faz G transposta, se você faz G transposta, essa primeira linha, 1, 2, 3, 5, 8, vai virar a primeira coluna. 1, 2, 3, 5, 8. Mas olhe que ela já é assim. Então, se você fizer tudo igual, você vai concluir que a transposta é igual à matriz original. Então, uma matriz simétrica, ela é meio que imune à transposição. Ou seja, se você transpõe ela, não acontece nada com ela. Então, isso é uma propriedade que algumas matrizes possuem. E essas matrizes serão chamadas de matrizes simétricas. Pronto, pessoal. Eu poderia falar ainda de matriz, mais algumas coisas, matriz antissimétrica, triangular superior e inferior, mas elas são menos importantes. Elas estão na apostila. Caso vocês desejem, a gente disponibiliza a apostila para vocês. A apostila é essa daqui, ó. E ela tem exercícios, inclusive, né? Ela tem exercício aqui no final. Ela tem um bloco de... Opa, cheguei aqui, ó. Ela tem um bloco de... Ó, 8 exercícios. Ó, aqui, a primeira com geração, né? Aqui a terceira envolvendo matriz de identidade. A quarta envolvendo igualdade. A quinta já envolve a operação de adição. Pronto. É um total de 19. Ó, tem respostas. E tem um total de 19 questões, tá? Então, vocês estão convidados a tentarem fazer essas questões. Está gravado aqui, você pode tirar o print da tela e resolver essas questões. Ok, galera? Pronto. Então, é tudo. Vou parar o compartilhamento. Terminamos a nossa primeira aula. Fizemos uma introdução de matrizes. Na próxima aula falaremos das operações de matrizes. Adição, subtração, que são muito simples, e multiplicação. É um pouquinho mais de trabalho, mas sem problema. E a partir da multiplicação, vamos falar de matriz inversa, que é um conceito totalmente ligado à multiplicação, e a gente vai precisar da matriz identidade, a matriz que a gente falou hoje, tá? Então é isso, galera. Valeu pela atenção e até o vídeo 2. Um grande abraço, até lá.